Colegas, muy buenos días. Les habla Natalia Houghton. Yo soy Bom dia a todos, sou especialista Natália Houghton, en sou monitoreo, especialista evaluación em y análisis monitoramento de e sistemas de avaliação e salud. análise de Trabajo sistemas de con la saúde. Unidad de Atención Trabalho com a Primaria de Unidade de Salud Atenção y Primária da Prestación Saúde Integrada de e Prestação Servicios. Integrada de Y la verdad Serviços. que es un placer el E é um poder prazer estar moderando la poder sesión de hoy estar día. aqui nessa ¿Cuál sessão es de el hoje. objetivo de hoy? Qual é o Es un poco objetivo de pasar hoje? desde É la um teoría a la pouco práctica passar y da teoria à ver cómo prática uno avanza en e la ver como a gente pode operacionalización avançar na del enfoque operacionalização e do integral de atención enfoque primaria a la integral de salud. Así que atenção estamos primária à muy saúde. Então, emocionados de estamos muito contar con un emocionados grupo de contar com um de grupo expertos, de panelistas que nos van a especialistas, acompañar en el día de palestrantes, hoy con que nos vão sus acompanhar no dia de experiencias hoje com suas en cómo experiências desarrollar em como lineamientos y desenvolver cómo diretrizes implementar este e como enfoque implementar integral esse de atención enfoque primaria a la salud de en la región de atenção las primária à Américas. saúde. Essa Este abordagem de atenção à webinar primária à es el saúde. tercero de la serie Este de webinar webinars é o sobre terceiro atención primaria de salud sobre con atenção perspectiva primária à saúde, territorial y com bueno, hace perspectiva parte ya territorial. de una Já tradición, faz vamos a parte de uma decir, para tradição la organización para con a series de organização, seminarios com que uma série de existen seminários desde antes, que como por começamos ejemplo la serie eh, sobre funciones como a esenciales de série salud de pública y funções essenciais de también las saúde series que pública tuvimos e também sobre uma opciones de série que a gente teve políticas, sobre opções de resiliencias políticas, y atención primaria a la resiliências e salud, atenção que se primária à organizaron saúde, desde los años que 2020, foram 21, organizados desde 22, 2020, 20, 21, 23 y ahora 22 estamos con esta e agora nueva 23 e serie agora sobre estamos com atención esta primaria a nova la série salud sobre desde el atenção enfoque primária à territorial. saúde, com essa visão Entonces territorial. les decía, el tema es pasar Eu, desde la teoría a la a questão é práctica en passar desde a la teoria para a operacionalización, prática, implementación na de el implementação enfoque de atención primaria a do la enfoque da salud, lo visão de cual hemos atenção à titulado este saúde e a webinar gente como herramientas este y webinar se prácticas. chama Ferramentas e Antes de Práticas. presentar a los panelistas, Antes de passar aos compartir algunos palestrantes, elementos vou logísticos sobre cómo utilizar alguns la elementos plataforma de logísticos Zoom. de como utilizar a Estamos plataforma de conectados. Zoom. Aqui estamos Primero mencionarles conectados. que estamos con Primeiro mencionar que traducción estamos com simultánea tradução en inglés, español simultânea y em inglês, portugués. espanhol e Ustedes pueden português. elegir su Vocês idioma de podem escolher o preferencia idioma de presionando el preferência, botón en forma de globo que está en la pressionando parte inferior de la o pantalla de botão em Zoom. forma de globo También terráqueo que está contamos con na parte de interpretación baixo da simultánea plataforma Zoom. del sistema de Também signos temos os sistemas de internacionales. sinais Ustedes podrán ver internacionais que en la vocês podem pantalla ver na durante tela toda la actividad. durante toda a También recuerden que atividade. pueden mandar sus Também não comentarios esqueçam de y enviar seus preguntas en la comentários e sección de Q&A de perguntas Zoom, na para que sessão de al final de perguntas, la para actividad que no podamos final da estar atividade a gente disponibles. Esperamos la poder mayoría de responder ellos a maioria tener delas, esta depois de ter presentación. as Así que apresentações. bueno, tengo el gran gusto ahora Então, tenho o de grande presentar al prazer de doctor Shams apresentar ao Sid. Dr. Shans El doctor Sid. Shams es el O jefe de Dr. Shans políticas é o y chefe de alianzas en el políticas programa e especial de atención alianças primaria de salud de la no Programa de Organización Atenção Mundial de la Primária à Salud. Saúde da Ha Organização sido Mundial da jefe de la Saúde, unidad de foi calidad y la chefe da atención de la Unidade de OMS Qualidade de y a lo Atenção da largo de su OMS, extensa carrera ha e trabajado durante a sua directamente carreira con também más de trabalhou 30 diretamente com países. mais de La 30 verdad, Shams, es países. un placer poder contar contigo Shams, y que é um prazer puedas poder participar en contar este webinar. Adelante, por favor. contigo nesse webinar. Adiante, por favor. Thank you so much, Natalia. I'm going to share my screen. And if you could Muito kindly obrigada, confirm Natália. Eu vou if you compartilhar a minha see tela and hear me e, okay. por favor, me We can confirmem hear you se okay and we estão can see the olhando a presentation. tela, se Thank you estão me so much, Shams. ouvindo. And just as a reminder Estamos, for the translators, if you estamos can switch olhando a os seus bit slower, but slides. you're Tudo doing bem. perfect. Thank you so much. Thank you, Por Natalia. favor, falar um pouquinho It's a real devagar pleasure and para os privilege to tradutores. be with Muito you all obrigado, today. Natália. É um In prazer e this um next privilégio 15 estar com minutes, as vocês Natalia hoje. has highlighted, Nos what I seguintes will 15 try to minutos, do como já is a to share Natália some falou, thinking o que vou in fazer é relationship to compartilhar how algumas primary healthcare can ideias become a relacionadas reality a through operationalization. como fazer If I com que may a just start by saúde highlighting the primária high-level political commitments faz that we parte da have for primary operalização. healthcare. I Eu think queria colleagues in sublinhar this os virtual compromissos de space alto will know nível very que well. temos Our para Director General has spoken saúde em about atenção primary primária. healthcare and the fact that it is O diretor investing in falou primary de healthcare which is the atenção most primária, inclusive, equitable, cost-effective, and sobre efficient path investir to universal health coverage. em These were atenção the words from the UN primária. Faz General parte Assembly high-level meeting on universal health e coverage in do mais September. importante em questões And de at that saúde. same meeting and on the same day, Isso foi at a special falado event hosted na by reunião em Chile, setembro, o mesmo Dr. dia. Um Barbosa spoke evento very eloquently about especial how no Chile. implementation is key. O The doutor territorial Barbosa approach to primary falou healthcare sobre a becoming critical implementação and
e como teríamos que aproximar os sistemas de saúde, porque é um caminho muito importante para todos nós nos nossos esforços de formar as áreas de saúde com inovação. Agora, quando falarmos de atenção primária aos serviços, falamos de empoderamento e teríamos que falar do setor multissetorial. Temos que falar sobre atenção primária à saúde e não somente sobre serviços, não somente serviços integrados com ênfase de atenção primária e outras áreas essenciais da saúde pública. Agora, quando falamos de operacionalização, muitos colegas já falaram da Unicef, da OMS, e esse seria o ponto de partida. Na esquerda, vocês podem olhar que temos o PHC, e que são os primeiros componentes. E vamos para a direita, vamos ver as alavancas estratégicas e operacionais. Essas são 14 alavancas interdependentes. Aqui temos a diferença em atenção primária com uma proposta de valor como mecanismo robusto e concreto que trabalha como implementação de saúde. Agora, se nós falamos sobre estratégias, vemos governança e a intervenção com as comunidades, operacionalidade, os diferentes componentes do sistema de saúde, força laboral, força de trabalho, medicina e esses modelos de atenção. Todos eles são alavancas interdependentes. E vou falar disso depois. Um ponto importante a falar é que esse marco operacional tem um marco de medição, e se nós olhamos para o histórico de atenção primária, é uma coisa que precisa de muita atenção e não recebeu o mesmo nível de atenção, mesmo com outros momentos há muitas décadas. Esse marco de medição permite a gente monitorar o sistema de saúde. Eu gostaria de falar dessas alavancas e falar mais um pouco sobre o que já falei. Temos essas 4 alavancas estratégicas e 10 operacionais. Essas alavancas estratégicas estão relacionadas com a governança, financiamento, operação, e as operacionais focadas nos diferentes aspectos da operacionalização do enfoque de atenção primária à saúde, com modelos de atenção, força de trabalho, estrutura, envolvimento do setor privado, sistemas de compra e pagamento, tecnologias digitais. Uma coisa que eu gosto muito é o asseguramento da qualidade, pesquisa, monitoramento e avaliação. Eu vou falar mais um pouco sobre isso para falar um pouco como pode ser implementado. Uma das alavancas é o compromisso político e a liderança. A liderança quer dizer que os líderes ao redor do mundo estão implementando como compromisso sustentável e contínuo, não somente dos ministros de saúde, mas dos presidentes e outros líderes políticos da sociedade civil e personagens de influência em religião e outros. O PHC deve ser olhado como uma forma de sublinhar as ações chaves. Por exemplo, uma das alavancas operacionais de asseguramento de qualidade, mais além do enfoque PHC, para
áreas Three key locais e points subnacionais in developing a e multimodal sobre suite of focos interventions de tailored to the local desenvolvimento de context, conjunto taking action multimodal at de multiple intervenções levels of the system, so no facility conceito level, global, com ações subnational ao level, múltiplos and national níveis level, de and focusing in instalação on building a subnacional culture that e supports também the ter delivery of quality of enfoque care. de cultura que Importantly, apoia when we o talk about entregue quality of care de interventions, we can think atenção de about four qualidade. categories: Agora, quando system falarmos de environment atenção issues, de reducing qualidade, harm temos issues, 4 categorias: improving clinical care issues, and patient meio family ambiente, related redução care de issues. perigos, All of these interventions interações are outlined in a com WHO a World Bank comunidade overview. e o paciente. Now, the Tudo isso important part está of no this relatório do Banco Mundial. description is that E a each parte of the mais importante levers dessa has descrição é associated que cada actions uma and dessas tools and avalancas resources tem that can be ações used. So, for example, relacionadas, this ferramentas e lever recursos que has a poderiam set of ser tools that utilizados. can Por help exemplo, essa avalanca countries tem um plan for conjunto de quality of care ferramentas que within poderiam the ajudar context os of países primary em healthcare. relação à And this qualidade, is equally implementar true a for all of the qualidade different de levers. So you can atenção. see there's an Isso opportunity acontece to também com rebuild. as outras And coming avalancas. back Temos to uma the PHC oportunidade de monitoring construir. framework, Agora, you se can see, and we won't voltamos ao have marco time de to go into monitoramento, detail here, but the monitoring eu não vou framework for falar those two muito dessa parte, examples mas is o marco de clearly monitoramento there para esses dois for exemplos monitoring the structural issues é around claro nesse governance, as we sentido, saw monitoramento de example that I was estruturas, giving de was political temas em relação à leadership. governança. And similarly, O can be exemplo que used eu já for that falei é example sobre on liderança quality of política care. This e is pode ser equally true utilizado for para all of the qualidade levers de that were atenção. mentioned. E isso é muito Turning importante now para to the as outras primary avalancas que eu já healthcare falei. approach Agora, and the se nós pricing. This falarmos was recently sobre o released, enfoque de and it's atenção important for primária à us all to saúde, be aware isso é of the muito framework, importante. É because importante it que is todo quite mundo a saiba fundamental approach sobre to isso, try to bring porque all of the é uma information in abordagem one muito place. importante. The key objectives of this Os PHC objetivos mais framework chaves is cultivating a common são understanding of PHC, cultivar o elaborating entendimento on comum, strategies and elaborar actions estratégias that can e support health ações systems que orientation towards apoiem PHC, essa and emphasizing the orientação potential e of PHC to enfatizem achieve health o system potencial para objectives conseguir and os improve health objetivos system do performance. sistema para melhorar Importantly, it's o desempenho. designed to identify common A ideia é enablers and identificar barriers. essas There is a clear barreiras methodology that I don't think we will have time to go e through. as And vantagens. Essa importantly, seria a country metodologia. illustrations, and É this is muito where importante. really the rubber Isso meets the é road. aquilo, é a Giving you a rota que quick nós temos. orientation of the Ter framework, because I essa would urge orientação mais each of you to importante take a careful look. é It que comes vocês in three olhem parts. aqui The first essas part três of the partes. framework A is primeira parte understanding é primary healthcare, entender its history, a atenção its power to primária, change, and seu particularly poder de focus on mudança, models of com care. foco de módulos Importantly, de part two, and cuidado reminding de ourselves of saúde. Dr. Barbosa's focus on implementation, evidence on strategies within the operational levers supporting health system orientation towards PHC. And of course, we're all doing É this for claro impact que and nós estamos performance. todos fazendo Part isso para three impacto e speaks about the performance, PHC e a parte potential to 3 achieve health fala system do objectives, improve health potencial system que performance, essa and cartilha tem de resilience. atingir os Going objetivos, even melhorar a deeper and performance orienting you to the e structure of aprofundando this key ainda resource. mais, Part one orientando a has a estrutura series desse of recurso chapters tão that really importante. focus A in parte on 1 various inclui aspects 6 of capítulos e foundation oferece uma PHC in introdução context. aprofundada à atenção primária da Part two, saúde and you will e see that apresenta the os antecedentes likely suspects in históricos. terms of health systems capacity Vocês are podem placed ver que there, na but parte each of those 2, chapters cada synthesizes capítulo the evidence on traz de forma implementation, on sintética a governance, on evidência workforce, on sobre financing, implementação, medicines, governança, technologies, infrastructure, ah, and information systems tecnologias, solutions. And infraestrutura. importantly, as a É muito precursor to further work importante, that como precursor WHO de will trabalho hopefully be doing, futuro is feito what pela is the OMS, impact on performance. espera-se
é o impacto sobre a eficiência, a qualidade de cuidados, acesso equitativo, resiliência, sustentabilidade ambiental e pensar como avançar. Ele traz algumas das principais evidências em forma de ilustração, e isso ilustra o que nós estamos tentando obter em vários contextos. E isso é muito importante para implementar essa abordagem em vários contextos. Cada parte, como eu disse, a primeira fala de fundações, história e conceitos. Novamente, cada parte tem suas ilustrações, começando com o exemplo brasileiro, passando pelo exemplo chileno, e todos eles podem nos dar uma ajuda na nossa jornada. Na parte 2, as ilustrações atravessam continentes, por exemplo, da Costa Rica até Paquistão, a Holanda, começando, é claro, com o esforço imenso empregado pelo Brasil com a farmácia popular, El Salvador, Estados Unidos, ou seja, evidência sobre a implementação obtida através do tempo. E a parte C3, o impacto sobre a performance, alguns símbolos do que pode acontecer, por exemplo, dando exemplos de um país grande como a República Popular da China, passando pela Tailândia, Espanha e México. Ao evoluirmos nessa introdução à intervenção, será preciso capturar mais sobre cada uma dessas cargas. Foi lançado agora um hub global para buscar e acessar os dados dos países. Nós estamos avaliando como expandir isso. No momento, estamos trabalhando, nos debruçamos sobre quase 200 estudos de caso, e a nossa responsabilidade é coletar cada mínimo detalhe das experiências das Américas para que possamos contribuir para o pool global de conhecimento. E, é claro, existe o conhecimento de outros lugares do mundo que pode nos ajudar a entender as questões práticas com as quais precisamos lidar nas Américas. Eu gostaria de terminar falando, é claro que existe todo esse esforço, mas ele não vai avançar sem um foco importante sobre os valores centrais que norteiam esse trabalho. E eu sei que todos os nossos colegas aqui estão comprometidos com isso, mas é nosso dever sempre ressaltar essas questões para todo mundo, seja focar nos aspectos de solidariedade, de justiça social e, é claro, nosso compromisso na saúde para todos, centralizado na pessoa. Natália, eu espero que eu tenha conseguido me ater ao tempo. Você deu instruções bem claras, Natália. Eu espero que isso vá ajudar a nossa discussão enquanto Muchísimas gracias. avançamos. Súper útil, de hecho, y excelente presentación. Muito Colegas, obrigada, su excelente apresentação. presentación incluía E estas herramientas, ¿no? Tan essa útiles apresentação que nos dicho sea de mostra paso, as ferramentas en el chat tão van a ser úteis. compartidos los E no enlaces chat tanto vamos para ter os el marco links operacional para APS como o marco también para operacional, Primer, como de para APS, como Primer, comentaba que Shams nos en su comentava Chance presentación, ¿no? na Son sua herramientas apresentação. que Então, plantean é uma todos estos elementos ferramenta que tienen que ser que considerados nos en los mostra todos os momentos de elementos que devemos diseñar nuevos considerar em modelos todos de os atención momentos de primaria de la ensinar um salud. modelo de Vamos a atenção ver primária à ejemplos muy saúde, concretos de cómo los com países exemplos de concretos diferentes partes de del mundo diferentes han países, de avanzado diferentes en la partes do mundo, implementación como de avançaram na diferentes implementação componentes de esos de diferentes impulsores de la componentes atención primaria de la salud que se desses incluyen pontos en que el marco incentivam a operacional. atenção à saúde Vamos primária. entonces ahorita a Então, vamos enfocarnos agora en una mayor profundidad vamos con a diferentes outra ejemplos apresentação com desde diferentes perspectivas exemplos e nacionales como perspectivas también nacionais, regionales
locais, cómo regionais, de avanzan los como países en os ese países enfoque avançam integral de la atención nesse primaria de la enfoque salud. integral, nessa Así visão que integral da para ello saúde. vamos a contar primero Então, para isso, vamos a contar nuestra panelista, la com a doctora nossa Catherine panelista, Rouleau. a doutora Ella es Catherine, profesora en el Departamento de é Medicina professora no Familiar Departamento de Medicina Comunitaria Familiar e y Médica de Comunitária Familia en el e Hospital de médica St. de Michael's de família no Toronto. Hospital de São Además, es Michael, em directora del Toronto. É Centro diretora Colaborador também ABS en Medicina Familiar y Atención em Primaria. Medicina Familiar Después de la e doctora colaboradora da Catherine Rouleau, OMS. vamos a contar Temos también con nuestro colega também Sergio com o Milán, nosso colega que es Sérgio, médico de familia que y é médico em profesor de la família e Escuela professor Andaluza da de Salud Escola Pública, Andaluza de Saúde con más de Pública, 20 años de experiencia com en mais de sistema de 20 anos atención de primaria a la experiência nesse salud. tema de atenção Sergio primária à además es saúde. coordinador del Centro Colaborador É de la coordenador OMS para do atención Centro primaria y Colaborador da salud. OMS para Gracias, atenção Sergio, por primária à estar aquí saúde. acompañándonos este día. Obrigado, Sérgio, por estar También tengo el aqui. gusto Também tenho o de prazer de presentar a Patricia apresentar Castillo, Patrícia magíster en Castillo, administración, magíster em docente y administração, directora comunal de salud docente e pediátrica diretora en Chile. comunal Ella forma parte del do comité Chile. ejecutivo Ela del Movimiento de faz parte do Municipios, Comitê Ciudades y Executivo de Comunidades Municípios, Saludables de las Cidades e Américas, Comunidades que es una Saudáveis nas plataforma Américas, regional de que é uma gobiernos plataforma locales regional de governo liderados por local, alcaldes y liderados por alcaldesas que cuenta con prefeitos el e apoyo prefeitas que técnico contam com o de la apoio Organización técnico da Panamericana de la Organização Salud. Pan-Americana da Y Saúde. finalmente vamos a contar en este E, panel con la finalmente, vamos participación de contar com nuestro a jefe de participação unidad do de nosso atención chefe de primaria de unidade de salud atenção y primária prestación integrada de e servicios, prestação el integrada de doctor Ernesto serviços, o Báscolo. Dr. Ernesto Ernesto es Básculo. economista y cuenta con más de Ernesto é 30 años economista de e conta com mais trayectoria de 30 anos nacional de e trajetória internacional en nacional e servicios y internacional políticas de em salud. De verdad que serviços e políticas muchísimas de gracias saúde. Muito a los panelistas obrigada por aos acompañarnos panelistas en por nos este día. acompanhar nesse dia. Voy a cambiar al inglés para Vou mudar el para o intercambio inglês con la doctora Catherine para Rouleau. conversar com a doutora Catherine, Catherine. thank you so much for being here. Muito As you obrigada, saw, doutora Shannon, in Catherine, the pela presentation sua of the operational framework presença on PHC, para he was mentioning, apresentar the esse different trabalho tão examples. Canada has one of the importante examples mentioned, sobre included in the operational o framework as well as the escopo PHC primer, operacional. and is usually Ah, seen as an example, gold Nós standard of the implementation of vemos essa comprehensive primary cartilha como um healthcare in the region of exemplo the ou Americas. um However, norte we know para that there were some implementar a challenges in the saúde, implementation of atenção à PHC, saúde primária nas particularly Américas. in recent Mas years in nós the country, sabemos and que we wanted to hear from existem, you about that. sim, So the question desafios that e we have prepared gostaríamos is, que você what are nos the most falasse um pressing pouco sobre challenges in eles. Canada, A and what can pergunta que Canada learn colocamos from other foi: practices in quais the são region? os Thank you so much, maiores Catherine. desafios Muchas dessa gracias. natureza Es muy presentes no lindo Canadá? estar aquí. That is the É muito extent of my lindo, muito Spanish for obrigada. É today, muito but lindo thank you estar for the aqui. Ah, invitation. eu só sei This falar, is an é muito interesting and lindo estar important aqui question em that you asked, espanhol. Natalia. So, É uma as you pergunta muito hinted, interessante, Canada Natália, is muito doing very well, but is importante. definitely confronted with O some Canadá serious está problems indo in the bem, mas é claro que PHC nós temos space. I would alguns say that problemas one of importantes the biggest challenges quanto we find is ao that à cartilha. Um dos nossos maiores fewer medical desafios graduates choose é que to take on poucos comprehensive family medicine. formandos de And it's medicina not that optam they pela medicina don't, familiar. so there's Não a é lower que number that pick family eles. medicine, but the really important Bom, part here primeiro, o is that the número de comprehensive family pessoas que medicine, the escolhem a medicina commitment to a familiar é practice, é is menor. something that has E traditionally been a part of prática our system. 50% of our abrangente graduates da usually typically go into medicina family medicine. familiar But the é demands de of the grande practice tradição and the do nosso ways sistema. services are Historicamente, organized, the models of care that we 50% use dos have nossos not médicos kept pace optam with the por needs of the isso. patient. Mas And os that includes modelos team-based models of atuais care. So não estão only a fraction of our atualizados com patients, as of the Canadian necessidades dos population can Apenas parte actually da nossa access primary care população through pode multidisciplinary realmente ter teams. acesso à When they do, they atenção get great care. primária But for the através de physicians who equipes practice in solo practice, multidisciplinares. without the Os support of a team, médicos it que becomes trabalham increasingly de difficult forma to provide the care individual, that's needed by sem the people. o apoio de The uma equipe, financial models, veem etc., uma are also dificuldade not cada vez well maior. aligned Os to that. So modelos this is one financeiros of the também big não estão challenges bem that alinhados we com isso. find. Esse é And it um dos really grandes underscores for me one of desafios the que lessons we all need to enfrentamos. learn, and I know Uma it is das pervasive around lições the que eu world, ouvi de that the vocês, health e todos workforce precisamos in aprender, primary isso care acontece em and in todo mundo, eu PHC as an sei, approach, a in public força de health, trabalho across the health system, precisa is entender really que where trata-se the rubber hits de the uma road. It'll be questão very difficult for de us to make advances abordagem, on e the health é and well-being of aqui a populations if we questão don't have the crucial. É right muito human beings difícil to take conseguirmos care and to avançar advance no cuidado PHC-oriented primário se health não systems. tivermos as I know this pessoas sounds really focused corretas on para que services, esse but in tipo fact, de I do mean sistema this to be even avance. broader. So that's the one
Nosso trabalho realmente é focado em serviços, mas eu acho importante que ele seja mais abrangente. A segunda questão é que é uma
uma abordagem baseada em população. No nosso país, as pessoas podem escolher, mas 6 milhões não têm acesso a médicos de família, porque o médico decide quando sua clínica atingir o nível máximo de atenção. Esse é um problema grande para nosso país. E voltando à sua pergunta, Natália, nós aprendemos muito com o Brasil, com o Chile, especialmente na Universidade de Toronto, onde eu trabalho, nós tivemos a grande privilégio de trabalhar com esses 2 países. A outra questão que não é específica do Canadá é a harmonização e a orientação, a sinergização dos setores público e privado dentro dos serviços de saúde e da saúde como um todo. E aqui, dentro desse guarda-chuva, eu incluo atenção aos determinantes comerciais da saúde, as questões importantes para a população. Às vezes, em francês, a gente usa a palavra déroulé, quer dizer, os médicos saem do caminho principal por conta de interesses financeiros. É preciso analisar essas questões essenciais do setores privado e público, como mostrou o Shams, é um dos alavancas mais importantes. É importante basearmos-nos nos desafios, como disse o nosso palestrante, especialmente as questões que foram levantadas por ele. Eu poderia continuar, mas eu vou terminar com a questão de aprendizado. Você falou de aprendizagem e a sua pergunta me leva a pensar o que nós aprendemos. Nós temos em prática 10 sistemas de saúde. Nós, como país, e as Américas em geral, estão realmente melhorando, e esse fórum nos mostra que o mais importante é aprendermos uns com os outros. Precisamos ter as ferramentas para medir a evidência acumulada, mas também encontrar formas, processos e plataformas de aprendizagem mútua. Eu diria que muitos países nas Américas, no mundo, a minha universidade e além, eu acho que isso realmente é o convite do próximo passo dos nossos esforços coletivos. Talvez então aqui eu termine. Muito obrigada. Você falou de questões importantes e eu acho que esse aspecto de diferentes territórios ou realidades dos países e o compartilhamento, como avançamos na implementação, isso é o mais importante, aprender dentro do país e entre países. E é importante você falar isso. É claro, além dos outros aspectos que falamos, de multidisciplinariedade e a estratégia para não apenas garantir o acesso à saúde, mas garantir a integração do sistema público, que é um componente essencial dessa abordagem. Estratégias baseadas em populações, que você falou de questões muito importantes. Você também falou da colaboração com outros países. Como você sabe, na nossa região, a Colômbia, Chile e outros países estão avançando com a implementação de reformas setorial, e o financiamento é uma dessas questões chaves que fazem parte dessa abordagem estratégica dentro do arcabouço operacional para os esforços de reforma dentro desses setores. Então, com isso, a próxima pergunta seria: o que é necessário para integrar essas reformas com reformas financeiras nesses países? E como você acha que as pessoas que desenham as políticas podem tratar? Não sou economista, eu sou doutora, tenho essa perspectiva. Algumas das coisas
eu gostaria de falar um pouco disso. Eu acho que nunca começa com o orçamento, nunca começa com o financiamento, começa com aquilo que nós queremos conseguir. Isso quer dizer prioridade. Quer dizer que quando falamos do sistema de saúde, quando vemos a saúde, a sociedade, as nossas comunidades, temos que ter a clareza do que queremos conseguir. Algumas das soluções têm a ver com serviços sociais. Muitas das soluções não. Temos que pensar sobre o sistema, o financiamento em um contexto mais amplo, no contexto das sociedades, do bem-estar, quer dizer, determinar a saúde, não somente as áreas comerciais. No meu país, é que nós deveríamos ter uma política de vivenda, o papel das mulheres na sociedade, sobre egalidade, ter uma atenção para questões do clima. Então, estamos falando de inovação, não somente dos orçamentos e a construção dos orçamentos. Se nós falamos sobre saúde, vou repetir, temos que ter um enfoque da população. Não acontece no meu país, mas faz sentido pensar em saúde, comunidades, populações, em relação ao elemento geográfico. Tem a ver com a necessidade de como priorizamos a saúde pública com uma orientação de prioridades, como fazer ter certeza que os investimentos sejam certos. Então, eu vou falar um pouco sobre o chão solidariedade, egalidade, como conseguirmos aquilo que nós estamos fazendo, identificar as necessidades, quantificar, identificar monitoramento e como fazer com que esses meios financeiros possam ser refletidos. E também falamos sobre multissectorialidade e as comunidades, e sabemos que nas Américas, na América do Sul, América Central, temos lá uma contribuição que, quando falamos de financiamento, ajuda as comunidades, como chegarmos a elas, como fazer com que elas tenham voz, como fazer com que a participação das comunidades seja de transformação nesses contextos. Quando falamos de financiamento, eu falo sobre alocamento, sistemas. Essa é uma sessão de implementação, mas todas essas são uma maneira de falar de seres humanos, uma tomada de decisão que tem a ver com acordar nessa mudança. Quem vão ser esses 5, 10, 20 pessoas que farão essas mudanças para resultados que nós queremos para nossas comunidades? Muito obrigada. Temos muitos participantes, mais de 500 pessoas. Acho que a sua intervenção motivou muito intercâmbio de conversas, de discussões. Temos aqui o financiamento no lado de economistas e colocando as pessoas no centro. Muito obrigada pelos comentários, porque eu acho que reflete tudo aquilo que estamos fazendo. Muito obrigada pelas respostas. Olha só o bate-papo, o chat, todo mundo está falando sobre o que falou. Muito obrigada, Catherine, pelos comentários, pelas suas contribuições. De nada.
Bien, colegas, entonces paso de nuevo al español y Bom, ahora tengo el colegas, vou placer passar de novamente ao darle espanhol e la tenho o palabra prazer de a dar a Sergio, que nos va palavra a ao hablar Sérgio, de que las falará herramientas para sobre as implementar el enfoque de ferramentas para atención primaria a la implementação de salud enfoque de en la atenção Escuela primária à Andaluza de Salud saúde na Pública como centro Escola colaborador de Andaluça, la que é o OMS Centro en atención Colaborador primaria a da la OMS em salud. Se ha Atenção lanzado esta Primária da Saúde, iniciativa que lançou me essa encanta el iniciativa nombre, que eu APS adoro, para o la nome gente, Primary APS Healthcare for para People en Primary inglés. Health Care for Sergio, si People, nos em puedes contar de qué inglês. se trata Sérgio, esta se você pudesse iniciativa y contar cómo puede apoyar a sobre a los Estados miembros iniciativa e y a como los pode apoiar os participantes de este webinar para Estados-membros avanzar en la e os implementación del participantes do abordaje webinar de para atención avançar primaria de na, la salud. na atenção primária da Bueno, saúde. buenos días en América, buenas Bom tardes dia, aquí en América. Europa. Boa tarde na En primer lugar, quiero Europa. agradecer Em enormemente primeiro tanto lugar, quero a la Organización Mundial de la agradecer à Salud como a la Organização Organización Mundial da Panamericana de Saúde, la como a Salud. La Organização oportunidad de Pan-Americana estar da aquí es un Saúde. auténtico A privilegio para oportunidade de estar aqui é nosotros. um privilégio para nós, Desde nuestro centro desde colaborador de nosso la Escuela centro Andaluza de Salud Pública en colaborador Granada, en España, e na Granada, llevamos más na de 10 años Espanha. Temos colaborando mais de 10 en anos las colaborando estrategias nas que establece como estratégias que prioritarios la Organización estabelecem Mundial de la como Salud. En un prioritária a primer periodo Organização Mundial da Saúde. Num apoyamos el primeiro marco, el período, framework apoiamos o marco, o sobre servicios framework integrados centrados en las sobre personas serviços del año integrados centrados nas 2016 pessoas do y más 2016 recientemente desde el año e 2021 até há venimos pouco, desde trabajando en dar 2021, apoyo al estamos segundo trabalhando em gran, dar podríamos apoio ao decir, segundo desafío grande desafio, por chamar estratégico de la organización, estratégico que es da el desarrollo organização, de que la é o declaración de desenvolvimento da Astana y de los Declaração de diferentes Astana documentos e dos diferentes que han dado lugar a documentos partir de la que misma. deram En lugar ese a partir sentido, da mesma. nosotros, uno de Nesse los medios sentido, nós, dos fundamentales meios que nos hemos valido fundamentais do para que a intentar gente apoyar usa para esos tentar marcos, esas apoiar esses estrategias, marcos, essas ha sido estratégias, a foi través de nuestra página web, através da una nossa página web página que web, inicialmente uma se llamó página que Integrated Care inicialmente for chamou-se People de y que intentaba Integrated Care for precisamente People, que dar a conocer tentava ese marco y dar a cómo se conhecer esse puede marco e como compartir experiencias podia interesantes en el compartilhar marco experiências de interessantes no atención marco integrada de centrada en las atenção personas. integrada centrada Y nas más pessoas. recientemente nos hemos E mudado en cierta forma, até há aunque hemos pouco mantenido mudamos, de la alguma plataforma forma, anterior a una mesmo nueva que, mantendo a como muy bien plataforma has anterior, comentado, se a uma llama nova Primary que, como Healthcare for comentaram, People, ¿no? chama-se Atención de primaria de la salud Primary para las Health for personas. People. En ese sentido, la estructura Nesse de la página web, sentido, a que en estrutura cierta da manera página resume web, toda que nuestra de actividad, alguma forma viene resume determinada a por, nossa podríamos atividade, decir, vem cuatro determinada, grandes poderíamos dizer, ámbitos por de 4 trabajo. Por una grandes parte âmbitos están de todo lo que trabalho. sean Por eventos uma como parte estão este todos os o eventos, como esse conferencias aqui, internacionales conferências que pueden dar a internacionais, conocer que innovaciones podem en el dar a ámbito de la atención conhecer primaria de la inovações salud. no âmbito Hay da un atenção segundo gran primária da ámbito que es de saúde. actualización Tem um permanente de segundo recursos. grande Estamos âmbito muy que é a orgullosos de lo que atualização de hicimos recursos. en Estamos muito Integrated Care orgulhosos do que for a gente People, que fez era una actualización semanal no continua, no Integrated solamente Care for People, que era uma semana de integral revistas contínua, revisadas por não só pares o de documentos estratégicos de las revistas diferentes por instituciones, colegas ou sino documentos de también diferentes instituições, especialmente mas de também aquella especialmente literatura gris daquela que aportaban literatura gris instituciones de los que cinco aportava continentes instituições dos y que 5 podrían ser continentes que podia interesantes en ser ese marco. interessante Estamos nesse haciendo marco. exactamente lo mismo Estamos con la fazendo nueva exatamente plataforma, o la mesmo com a plataforma nova de plataforma, plataforma Primary Healthcare for de People. Primary El Care tercer Health for elemento es People. O permitir terceiro un elemento é lugar permitir donde um comunidades de lugar práctica de onde cualquier comunidades de tipo y de prática de qualquer cualquier ámbito tipo, de qualquer geográfico âmbito puedan compartir, geográfico, perdón, possam experiencias compartilhar en materia de atención experiências, primaria de salud y matérias de de atenção desarrollo. primária da Y la saúde e última de las actividades desenvolvimento. sería E a última la das atividades identificación de seria a buenas prácticas. identificação En de esse boas aspecto, práticas. Nesse entre nuestros aspecto, compromisos con entre nossos OMS, se compromissos com encuentra a OMS, fundamentalmente está el centrarnos de manera fundamentalmente muy no especial en el centrar marco operacional. En el no marco marco operacional y en los operacional, indicadores de nos desempeño. indicadores de Y en ese desempenho. aspecto, nuestras tres líneas fundamentales al Nossas três respecto, linhas y con esto ya fundamentais, voy acabando, son e una com que isso eu tiene vou que ver acabar, é uma que tem fundamentalmente a con ver dar pequeñas fundamentalmente com píldoras, dar pequeños pequenas vídeos de pílulas, información vídeos sobre de desde lo que informação, es la declaración de Astana, desde o que que é a declaração de Astana sorprendentemente aqui, muchos de los proyectos que surpreendentemente hemos hecho muitos dos desde la escuela, projetos que a gente fez desde a hay escola, personas que todavía, aunque tem trabajen en pessoas que atención ainda, primaria, no lo mesmo conocen bien. trabalhando na atenção primária, não Y por conhecem supuesto bem. de todo lo que es el marco E claro, operacional y de los tudo que é indicadores o de marco desempeño. En segundo internacional, lugar, de indicadores de identificar desempenho. buenas Segundo lugar, prácticas, identificar especialmente en la boas región de las práticas, Américas. especialmente na Y região por das último, de Américas. apoyar a aquellos E, países que finalmente, lo de apoiar consideran aqueles países interesantes que achem en esa evaluación de su interessante desempeño en na atención primaria
avaliação do desempenho da atenção primária de saúde através dos indicadores de desempenho do marco operacional.
Muito obrigado. Sergio, a ti muchísimas gracias Sérgio, y también por obrigada resaltar las distintas por herramientas, falar ¿no? El das título ferramentas. de este webinar, O colegas, título desse herramientas para la webinar é implementación y Ferramentas para operacionalización implementação de e la atención operação primaria primária de da la salud. Y bueno, saúde. E bom, o resaltar y diferentes Sérgio herramientas también que están para la destacou várias disponibilidad de ferramentas que ustedes y que estão pueden na sua encontrar en la disposição página e web, el podem enlace achar que na se les está página web compartiendo ahorita no mismo link en que el está chat. sendo compartilhado Y agora Sergio, además de todo no chat. mencionabas en tu intervención, y bueno, Sérgio, eres un você falou experto en esto, também, ¿no? En el você é tema de experto la nisso, organización, ¿no? De la na questão prestación da y de los organização da modelos prestação integrados de dos modelos prestación. integrados de prestação. Aprovechando, digamos, de E tu presencia en este aproveitando sua webinar y en presença ese nesse tema queríamos webinar, preguntarte queríamos por dónde crees que perguntar están por pasando onde los você acha principales que estão passando os desafíos para principais la transformación de desafios los modelos de para a atención transformação en dos nuestra modelos de región. atenção na nossa região? Yo creo que los principales desafíos no Bom, eu acho son que os solo de la principais región, son desafios del não são mundo. só da Yo creo região, que são do una mundo. de las Acho que uma características das características que se mais está produciendo interessantes do ahora que está es acontecendo que por una agora parte hay un é que, acuerdo por um lado, unánime, tem y um eso acordo no siempre ha unânime, ocurrido así, que não entre sempre cualquier foi, tipo de institución entre a nivel qualquer tipo de internacional. Me estoy instituição a nível refiriendo a, por internacional, supuesto, falando OMS, de, claro, OPS, de pero también a OMS, Banco Mundial, OPS, mas a também Banco OCDE, Mundial, a Banco OCDE, Interamericano de Banco Desarrollo, en la necesidad Interamericano de de que los sistemas Desenvolvimento, é a necessidade fortalezcan de la que os atención sistemas primaria de salud como fortaleçam a atenção única primária de vía de su saúde sostenibilidad y de como única alcanzar via de el objetivo de sustentabilidade e cobertura alcançar universal en objetivos salud. de Pero cobertura también los universal em desafíos, yo saúde. creo que son comunes a Mas cualquier também parte del acho que os mundo. desafios são comuns a qualquer parte do mundo. Para mí el principal desafío Para mim, o es principal que la desafio herramienta más é que a importante que tiene la ferramenta atención mais primaria de salud importante no que es tem a atenção tecnológica, primária de si saúde entendemos não é como a las personas tecnológica, como seres no se tecnológicos. Es entendemos as decir, pessoas como seres não de la misma manera que hay tecnológicos. otras Quer especialidades dizer, que da pueden mesma tener un forma que tem desarrollo en el especialidades futuro que mediante podem la ter um inteligencia desenvolvimento no artificial u futuro otras através da inteligência innovaciones artificial tecnológicas ou tremendas, outras casi sin inovações el humano, tecnológicas. la atención primaria Quase de sim, salud as se basa en el pessoas, a humano. atenção Y primária en de ese saúde sentido, é yo creo que baseada el nas principal pessoas. problema es de Então, atraer al acho que humano. Yo creo que tiene que primeiro, o ver principal en gran problema é de medida atrair con as que, en pessoas. cierta forma, no está de moda, por así Não decirlo, está el na moda, continuar por chamar de prestando una alguma atención forma, que se basa continuar prestando uma esencialmente atenção en que é valores baseada antiguos, entendiendo por essencialmente em valores valores antiguos antigos, aquellos que tienen que ver entendendo con isso, valores que escuchar, têm a ver com con tocar, ouvir, con esperar, con tocar, mantener una respirar, continuidad a lo largo manter del uma tiempo. Es continuidade decir, ao si longo do hay una tempo. Quer dizer, intervención se tem en uma sistemas de intervenção em salud sistemas de realmente saúde efectiva que reduce realmente hasta un efetiva, que 30% reduz la até um mortalidad, como 30% a demostró Sandvik mortalidade, en el como artículo en mostrou el British Sambig Journal of no General artigo British Practice, es Journal, mantener el mismo médico de cabecera más de é 15 manter o años. mesmo Y médico de el problema es cabeceira que por vivimos mais en de una 15 sociedad anos. que lo que E o estimula es problema todo é lo que contrario, vivemos es la numa inmediatez, es el sociedade que cambio continuo, estimula es la o liquidez de la que contrário, a hablaba Bauman, mudança ¿no? Para contínua, a mí el principal liquidez. problema que tienen planteados los O sistemas principal sanitarios ahora mismo problema en que el tem os mundo, el problemas mayor sanitários desafío es agora cómo no mundo, o conseguir maior desafio é atraer como al conseguir mayor atrair talento y sobre o todo maior retenerlo. Y este es un talento problema e que no solo mantê-lo. afecta a los países E é de um la problema que región, que a lo afeta mejor não só tienen os países da zonas região, que remotas às donde es vezes têm difícil áreas acceder, está remotas, ocurriendo en onde Europa, é está de ocurriendo en difícil Estados Unidos, está acesso. ocurriendo en Tem Canadá, na Europa, nos donde Estados Unidos, na Catherine Canadá. Bullo me puede corregir, pero hay A Catherine regiones pode donde me hasta el corrigir, mas tem regiões 20-30% de la onde até población o no tiene 20, un médico de 30% não familia. tem um Y médico en de ese família. sentido, Nesse el dar servicios sentido, sanitarios dar sin serviços el conjunto de sanitários sem o profesionales conjunto de que deben darlos en profissionais atención que primaria de devem dar salud, em atenção primária de en el saúde, fondo es un ataque a la no equidad. fundo é um Es decir, ataque à yo creo que equidade. todos los ciudadanos del Eu mundo acho que deberían todos os tener cidadãos los do mismos mundo deviam servicios en ter os atención mesmos primaria de serviços em salud. atenção primária de Ese saúde. para mí es el primer gran desafío y el segundo, y Esse, con para este mí, é o primeiro acabo, es grande la desafio desproporción entre e o metas segundo, a y medios. desproporção Me entre explico. Se metas tiende a e considerar que la médios. atención primaria de salud es una estrategia que solo Queremos afecta al primer nivel pensar de que a atención. atenção primária de Mientras esto saúde no é lo só no primeiro cambiemos, nível de saúde. Até a convierte gente não en mudar una isso, presión sobreañadida torna numa permanente al pressão primer nivel de atención que se ve adicional ao primeiro nível de incapaz atenção, de que é responder a todos incapaz los de desafíos responder a porque tiene que todos os atender todos desafios, los porque tem problemas que de salud atender de la familia y de la todos os comunidad problemas de y actuar saúde da sobre família, da determinantes sociales. comunidade, e O atuar sobre realmente la determinantes estrategia no sociais. es una, es una Realmente, ou a estrategia integral estratégia del sistema, é uma o estratégia si no integral do conseguiremos que sistema, los ou profesionales por conseguiremos que os agotamiento acaben profissionais abandonando la atención primaria de salud. acabem Es un reto abandonando tremendo, pero es un a reto atenção
atenção enormemente primária de saúde. ilusionante a la vez. Seguro que sí, Sergio. Muchas gracias por Com poner, yo creo, certeza, como que Sérgio, estos muito puntos no obrigada sobre las por sillas de lo que colocar llamaron que esses son pontos álgidos, vamos a decir, ¿no? álgidos, Implementación del enfoque como APS, implementação como do retención del enfoque recurso APS, humano como a para la retenção do salud. recurso humano Y para a esta mirada, digamos, saúde, complementaria entre los diferentes niveles de e temos atención que que tú complementar planteabas. entre Así os que, bueno, diferentes un níveis de desafío atenção, como enorme, você pero
falou, um desafio grande, mas todos esa estamos motivación también encaminhados que tú para nos isso e invitas, mantendo a ¿no? Pero motivação es que un você desafío, convida, digamos, también que é um desafio também emocionante, digamos, de ver emocionante cómo lo abordamos de todos de ver una como manera más abordamos de integrada, uma que forma tú mais planteabas entre integrada organizaciones, entre entre países, llegar a un organizações, consenso países, de lo que es la atención primaria de la salud y para cómo ter um consenso do implementarla. Así que que é muchas a gracias atenção por primária da esas saúde reflexiones, Sergio. integrada. Muito Bien, obrigada pelas refeições. bien, ahora nos vamos entonces. ¿Vieron cómo vamos transicionando, no, en este Bom, vocês veem webinar como a desde la gente vai experiencia andando pelo nacional de webinar da Canadá? Ahora Experiência estamos Nacional de pasando con Canadá, Sergio con agora esta mirada passamos regional. ao Sérgio Ahorita com a vamos a la regional, vamos perspectiva agora local, para a que es súper perspectiva importante local, también, que é ¿no? Que es muito uno de estos elementos importante e que é um desses estamos también elementos que impulsando estamos desde impulsando la desde organización, es decir, a de mirar la organização, de, implementación de la de atención ver a primaria de la implementação da salud atenção en primária da territorios saúde em específicos, ¿no? territórios Y para específicos. ello, bueno, E contamos con para la isso, participación contamos de com a Patricia, que le participação agradecemos de nuevamente que nos esté Patrícia, acompañando agradecemos aquí en novamente este webinar. Y nos dicho sea de acompanhar paso, nesse también queremos webinar aprovechar para e agradecer la queremos colaboración de aproveitar los também para colegas de la agradecer Unidad a de colaboração Promoción de dos la colegas Salud da y Unidade de Determinantes Promoção da Sociales de Saúde la e Salud de la Determinantes OPS, Sociais da Saúde da OPS, que oficina como Secretaría Técnica del que Movimiento de Municipios, oferecerá y nos como ha acercado Secretaria Patricia para Técnica poder contar con su dos intervención en el día de municípios hoy. e Patricia, los documentos de Patrícia, el os marco operacional de documentos la do atención marco primaria de la operacional da salud y atenção elementos que han primária da comentado saúde e los elementos que panelistas comentaram os ponen este panelistas foco en la colocam autonomía o de las foco na personas, en el autonomia das tema de participación pessoas, na social, en las participação voces de la social, as comunidad vozes da para guiar en la comunidade implementación del para enfoque de guiar a atención primaria implementação de do la enfoque de salud. atenção Y primária da entendiendo, saúde. digamos, de esos lineamientos, Entendendo desses la pregunta es desde lineamentos, la a pergunta experiencia seria del desde a municipio de experiência Renca. do ¿Qué município lugar de tienen Renca, los tomadores o de que lugar decisiones tem os locales, tomadores de los decisões gobiernos locais, os municipales y governos locales en la municipais e implementación del locais enfoque na de atención implementação do primaria de la enfoque de salud? atenção primária da saúde? Bueno, primero, Bom dia primeiro a contarles todos. que Contar no sé si que todos los que están não sei se en todos os este que webinar, estão nesse webinar, Chile, la atención primaria está Chile, radicada en na los atenção municipios, o sea, primária en los está gobiernos nos locales, municípios, nos ¿ya? Si governos bien es cierto, locais. desde el contexto Desde o técnico, contexto seguimos todas técnico, las continuamos em orientaciones todas y as las normativas desde el orientações e nivel central, normativa do nível pero está central, radicado en el gobierno mas local. está no Y eso, governo local. desde, Isso mirado desde alguna esfera, desde visto nos desde uma esfera. una mejor Desculpa, não tem posición áudio. para ir a escuchar las Dá voces uma melhor de posição para nuestros ouvir as vecinos, de la vozes dos gente que nossos vive vizinhos, das en el pessoas que territorio moram no y que território permite, en el e fondo, que que permite, no nosotros fundo, que nós modifiemos la entrega de la atención primaria podamos respecto de lo que acomodar a nuestros entrega da vecinos atenção primária quieren o cuáles son sus necesidades com o sentidas, modelo ¿ya? das Porque necessidades dos mirado vizinhos. de la esfera más Então, visto desde a macro, a esfera nivel nacional, macro, a es nível complejo ir al nacional, territorio é y complexo ir saber até o território e exactamente saber cuáles son las deficiencias exatamente o cómo quais nos são as miran estos deficiências, vecinos, ¿ya? ou como eles Nosotros nos tenemos olham. en Renca una historia Temos em Renca uma larga história longa que parte, que yo parte diría, post de, pandemia, en poderia de que ser nuestros diálogos depois da ciudadanos con los pandemia, vecinos com o empezaron a ser diálogo vinculantes. ¿Qué cidadano quiere dos decir esto? Nosotros le íbamos a vizinhos foi preguntar qué es lo vinculante, que quer ellos dizer pensaban que a respecto gente de ia la perguntar salud, o que qué eles querían, pensavam a respeito da saúde, o que eles pero queriam, lo que ellos querían, mais o que eles modelamos queriam. proyectos y los hacíamos Fazíamos votar y priorizábamos modelos esos de proyectos. O sea, no iban a projetos, decirnos fazíamos falta votar A, falta B, e falta C, priorizávamos sino que esse además projeto, nosotros não só de ser actuábamos o sobre que eso. Y estava eso es faltando, mas a porque gente atuava el sobre gobierno isso. Isso local é porque o governo puede local hacerlo desde alguna podia perspectiva. fazê-lo ¿Ya? desde alguma Em, perspectiva. También ha ocurrido que ya Também llevamos aconteceu nosotros que 3 para levamos 4 años 3 en que ou además de 4 los anos objetivos em que, além nacionales, dos objetivos nosotros tenemos objetivos nacionais, estratégicos tínhamos propios municipales que objetivos están orientados precisamente próprios municipais a orientados a estos diálogos ciudadanos, esses ¿ya? diálogos Y que además eso cidadãos. tiene recursos, E que porque além disso uno tem como recursos, tomador porque de como decisión local quem toma a no decisão puede local solo saber não qué quieren los pode vecinos que viven en só el territorio, sino que saber además tiene que o tener que querem recursos os para vizinhos actuar do sobre território, aquello, mas tem que ¿ya? ter os Y eso es recursos lo que ha estado para poder fazer sucediendo hoy alguma día, coisa. en que E é nosotros, isso por que está ejemplo, por acontecendo darles algunos hoje. ejemplos, Nós, por la exemplo, gente el as 2021 nos dijo que ellos pessoas querían 2021 mejorar falou la experiencia que usuaria de ir a queria un melhorar a establecimiento experiência de salud, usuária de ¿ya? ir a um Que los estabelecimento de establecimientos estuvieran saúde, en mejores que os condiciones, estabelecimentos que tivessem la melhores forma de condições, que a conseguir una forma hora
fuera más conseguir fácil, hubiesen más de alternativas, agendar esto lo turno empezamos a fosse mais moldear fácil. en Então a distintos gente proyectos que começou permitió a efectivamente mejorar la modelar infraestructura, diferentes projetos generar para una melhorar a gestión infraestrutura, de gerar la uma oferta gestão con línea da oferta 800, com página linha web, telesalud 800, que estamos ocupando, que antes era el teletriage de la telesaúde, OPS. que antes era Entonces, ha permitido teletriagem que da nosotros, OPS, además, incorporemos distintas permitiu herramientas que que hoy día além están. O sea, no es que nosotros incorporemos estemos inventando diferentes la rueda. Hay muchas ferramentas cosas que que nosotros já hemos existem. Tem integrado muitas coisas que a en la gente salud en integrou Renca, pero na ha sido saúde, gracias a que mas foi estamos cerca de la graças gente, a que lo estamos escuchamos perto das y pessoas, tenemos ese ouvimos poder de e decisión, temos esse porque poder de además tenemos decisão, porque una além porción de temos uma recursos que nos porção de permite recursos que contarle al permite Consejo Municipal y al alcalde, dar estos ao son los cuatro Conselho objetivos estratégicos que Municipal nosotros pretendemos este año e o y decirle, esto prefeito os vamos a hacer en objetivos do cada uno de esos ano e que a objetivos gente quer y fazer van com en cada um dos directa relación de la objetivos mejora de e dar direta las atenciones de relação nuestros vecinos. da Y así melhora hemos do mejorado, por atendimento ejemplo, la dos atención en vizinhos. Se salud melhoramos, por mental, exemplo, o atendimento de despachamos saúde medicamentos a mental, domicilio a las personas que tienen medicamentos 75 y más a años, a casa todos para as pessoas de universalmente. mais de Además, 75 contarles, anos, porque lo universalmente. escuché ahí de los otros panelistas también y de ti, Ouvi Natalia, das outras pessoas efectivamente de nosotros você, estamos en un Natália. proceso de Nós reforma estamos y num processo Renca de es reforma e una de las Renca comunas é pioneras en uma la das atención comunas universal. ¿Qué quiere decir pioneiras esto? da. Que todas las personas que viven en el Quer territorio de dizer que Renca todas se as pueden pessoas que atender en la moram atención primaria, no indistintamente de su território de prevención, Renca porque pode se recordemos atender que na en atenção Chile el primária. 17% de la población Porque vamos no es lembrar que o FONASA, que es el 17% asegurador público, ¿ya? da Pero atenção não nosotros é desde el año FONASA, que é o pasado segurador podemos hacer esas atenciones público, mas desde o ano universalmente, passado ¿ya? podemos fazer Ahora, atenção eso es el universalmente. enfoque correcto, Agora, esse é porque o enfoque permite correto, porque generar permite prevención y gerar promoción en prevenção el e total de la promoção población. no Y total da probablemente população. nosotros E vamos a provavelmente mejoras sostenibles y teremos crecientes melhoras de nuestros indicadores, no inmediatamente, pero en 10 años não, más la población de não Renca probablemente va a imediatamente, estar más mas daqui a sana de lo que 10 está anos ahora a porque estamos população de Renca interviniendo en estará todos y mais no solo en la saudável, porción porque que nos estamos llega a nosotros intervindo porque estaban em dentro del todos, não seguro del só Estado, nossa ¿ya? porção, Por lo porque tanto, estava dentro do seguro do es Estado. relevante y es Então é importante relevante e é importante la autonomía a que tienen los autonomia tomadores de que têm os decisiones tomadores locales de decisões locais y tenemos e un papel temos importante y relevante en esto. Y papel eso importante e efectivamente hoy día relevante lo está nisso. Isso relevando el Ministerio de efetivamente Salud, porque nos está está fazendo o escuchando a los Ministério de que hemos ido Saúde, porque generando está ouvindo distintas os que acciones, estão no solo gerando Renca. diferentes Hay ações, muchas buenas não só prácticas Renca, distintas mas en todo el país muitas práticas y diferentes no el país Ministerio todo. está escuchando E esas o buenas Ministério prácticas y está las está ouvindo essas boas incorporando en esta práticas, está reforma incorporando na y en la reforma APS Universal. e na APS Universal. Patricia, muchísimas gracias Patrícia, de nuevo muito súper activo el chat obrigado. también con tus Incrível o intervenciones y de los chat, muito panelistas ativo anteriores, com pero en tu sua caso resaltando estos intervenção, elementos que mencionabas falando de la dos autonomía y de la elementos da participación autonomia e a social participação vinculante por social, cada presupuesto, ¿no? vinculante Que es fundamental, digamos, para poder e darle de mão ejecución do a los orçamento, elementos que se né? identifican como Que é para importantes y que requieren dar avanzar en el ação aos territorio. Así elementos que que se muchas consideram gracias por importantes e eso. queremos avançar no Y también território. mencionaba de, bueno, el proceso de Também reforma que se falava do adelanta en processo de Chile, ¿no? Que reforma hemos que falou venido no Chile, comentando que durante, fomos durante el comentando webinar. durante Y o en ese caso, webinar. bueno, hay diferentes Nesse orientaciones, caso, ¿no? tem Que se están diferentes planteando orientações que estão se para el caso del Sistema dando para o Nacional, caso del do Sistema de Sistema Salud chileno Nacional de hacia la atención Saúde primaria de la salud. chileno Y en ese até caso para a queríamos atenção primária preguntarte da saúde. qué Nesse caso, acciones se queríamos están perguntar priorizando que en el plan de ações salud de la estão se comunidad de priorizando Renca no en este plano de caso. saúde na comunidade de Renca. Bueno, decirte que dentro de las Bom, acciones dizer que dentro estamos das nosotros ações que priorizando, estamos primero es priorizando, mejorar la primeiro é relación melhorar a entre la relação comunidad y los entre a establecimientos. Eso es comunidade e os como lo prioritario para estabelecimentos. nosotros y por Essa é eso a es que prioridade hoje para todos los nós. años E é vamos a por hacer isso que estos diálogos todo ciudadanos ano vinculantes con vamos distintas fazer o temáticas. diálogo Este vinculante año com vamos a diferentes hacer los temáticas. diálogos ciudadanos Nesse ano, en el vamos fazer o contexto diálogo no del cambio contexto climático, por de ejemplo. ¿Ya? mudança El climática, año por exemplo. pasado era en el No ano contexto passado foi propio no de la APS contexto próprio Universal da Mejora. APS Entonces, Universal e a tenemos que melhora. mejorar las Então, relaciones temos que entre la melhorar as comunidad y relações todos los entre a establecimientos, comunidade, todos los todos os funcionarios de salud. estabelecimentos, todos os funcionários de Nuestra saúde. segunda apuesta está Nossa en segunda tener aposta é efectivamente equipos ter efetivamente multidisciplinarios. equipes ¿Ya? Hoy día, al alero de la multidisciplinares. reforma, pero además Hoje, além da distintas reforma, intervenciones del mas com ministerio, as diferentes nosotros estamos intervenções do viendo a Ministério, nuestros estamos pacientes vendo en nossos todas sus pacientes
pacientes son em control de todas as cisterna, suas multimorbilidad. Eso quiere morbilidades. decir que Um un paciente controle es atendido en mucho multissetorial más quer tiempo dizer que por um un paciente é equipo atendido em muito mais multidisciplinario tempo por que uma ve equipe todas sus patologías. multidisciplinar que Ya vê no todas solamente as si es patologias, não hipertenso, só se diabético, é sino si tiene hipertenso artrosis de diabético, rodilla, mas si se tem tiene hipotiroidismo, artroses, etcétera. Entonces, finalmente hipotireoidismo. estamos entrando Então, en un proceso finalmente, de ver estamos la entrando num integralidad de processo los de ver a pacientes. Que esa es otra integralidade dos impronta que pacientes, nosotros que é outra coisa estamos que incorporando. estamos Y lo incorporando otro es e o la outro eficiencia. é a La eficiência. eficiencia en los Eficiência recursos. Y nos para eso, recursos. E para también en las otras isso, também ponencias lo nas outras escuché, ponências es bien ouvi, relevante é tener muito datos. relevante Uno no ter puede tomar dados. decisiones y no puede eficientar los Não podemos recursos si tomar no tiene decisões datos se que não así lo temos valen. ¿Ya? Entonces dados nosotros para ajudar. tenemos ya para nuestro tercer año con una Bom, unidad temos de nosso datos, que no terceiro es ano algo como que sea unidade de dados, frecuente que en não salud, é porque en general nosotros frequente em medimos nuestra saúde. producción a Normalmente través de los medimos nossa registros produção através dos estadísticos registros mensuales, pero hay mucha data que no está estadísticos ahí, pero que mensuais. te Tem sirve muita para la data toma de que decisiones não y que está define aí, además cómo tú mas mides la serve para a eficiencia toma de de los recursos decisões que tú e pones en mede a salud. eficiência dos Por lo recursos que tanto, você nosotros en coloca em Renca lo que saúde. hicimos fue crear Então, em una unidad Renca, o de que a datos gente que nos fez permite foi generar criar uma distintas unidade de maquetas dados para de gerar datos que diferentes requerimos para maquetas de tomar dados que distintas requerimos decisiones. para tomar ¿Ya? diferentes Y eso nos decisões. permite ir adelantándonos Isso a distintos permite procesos, a avançar, cuánto es el pic de la ficar campaña à frente de invierno, cómo diferentes tenemos que ir processos, moviendo las como o pico horas, da campanha inverno, dónde es que como ponemos mexer más nas horas, acento onde en distintas colocar cosas, maior pero força em diferentes desde la coisas, toma de mas decisiones con desde a toma datos. de ¿Ya? decisão Y com además dados. hemos puesto E foco en lo além, preventivo y colocamos promocional. foco no preventivo e Estamos promocional. saliendo desde Estamos las puertas saindo de los desde establecimientos y as estamos portas yendo dos al territorio estabelecimentos, a hacer estamos indo ao atenciones território, extramurales fazer con estações ferias de salud, extramurais com atención en las férias de juntas de saúde, vecinos, etcétera, lo que nos atenção permite nas acercar la atención reuniões de a los vizinhos, usuarios. De hecho, o que nosotros permite dar uma atenção aos ya usuários. hace como 3 años, 4 años, Há que 3 anos, construimos 4 centros anos que comunitarios de construímos salud centros comunitários porque de nos faltaba saúde, infraestructura. porque Y esos faltava centros comunitarios infraestrutura, e quedaron esses centros comunitários cercanos al ficaram territorio de perto do entre 5.000 a território, de 8.000 entre 5 personas que mil se a 8 mil atienden en esos pessoas establecimientos que que são son pequeños. atendidas nesses Entonces, esas estabelecimentos son, pequenos. han Então, sido nuestras esses improntas, foram nuestras nossas priorizaciones melhores en nuestro plan priorizações de salud no nosso plano de en Renca. saúde em Renca. Patricia, muchísimas gracias y Patrícia, wow, o sea, muito realmente obrigada. É sorpresivo, ¿no? realmente El abordaje, incrível gracias por a compartir esa abordagem. experiencia y Obrigado por bueno, algo a mí compartilhar sua que me llega experiência al e corazón, que es este tema de uma la coisa que chega ao accesibilidad y lo que coração é o tema da mencionabas al principio, ¿no? De la acessibilidade que mejora de la você falou relación no entre la começo, a comunidad y melhora el da servicio, porque relação entre a ciertamente es comunidade e o un serviço, componente porque de una realmente é um componente planificación, de pero apoio na mejora el planificação, acceso mas también, ¿no? En melhora o ese tema de acesso la também. confianza y de ese É a questão relacionamiento da y de confiança, o conocimiento relacionamento, o que tenga tanto el conhecimento prestador como la que tem misma tanto o población prestador como a también. Entonces, população também. fundamental É ese fundamental componente, además de los esse otros componente que além dos mencionabas. outros Así que que você muchísimas mencionou. gracias Muito por compartir obrigada la por experiencia. Y compartilhar sua bueno, experiência. E menciono bom, para todos, tenemos falo para todos, temos 680 participantes 680 conectados, al menos en participantes el Zoom, y el conectados, pelo chat menos no bastante Zoom, movido, así e o que chat invito a ti y a bem, los otros com muita panelistas atividade. también Convido você e a os hacer outros este panelistas intercambio a también fazer en o el chat con lo intercâmbio também que no están chat planteando todos los com o que colegas estão que falando están os conectados colegas y que que nos estão acompañan. conectados e nos Bien, paso acompanham. ahora Bom, passo a agora hablar de otro a elemento falar de con outro la participación, en este elemento, com a caso de Ernesto, de participação, nuestro jefe desse de caso unidad. do Ernesto, Para o un chefe de elemento, este enfoque unidade, atención primaria de la salud que mas tiene que agora ver con la focado na atenção integración, que primária yo de creo que lo hemos saúde, que venido tem que ver com comentando, ¿no? a Nuestros integração, panelistas que a nos han gente já falou. venido mencionando este elemento de la O integración panelista de la falou da prestación de integração da servicios prestação de también con serviços las e áreas de la também salud com as pública áreas de para saúde el abordaje no pública, solamente de para a los abordagem problemas, não digamos, desde só el dos nivel problemas poblacional, pero a también el nível abordaje de los determinantes população, mas a sociales y abordagem dos comerciales, determinantes también como sociais e nos comerciais, comentaba Catherine. como falou a Entonces, en Catherine. esa línea también Então, resaltar nessa que el linha marco também operacional de la destacar que o atención marco primaria de la operacional da salud que atenção hablaba primária da Shams saúde, que falava o menciona como uno de CHAMS, los elementos fala centrales del sobre os enfoque de elementos APS esta através do enfoque da integración APS, essa de los integração servicios con un dos enfoque en el primer serviços nivel de com enfoque atención no y primeiro también las nível de funciones esenciales atendimento e de também salud a pública. funções Entonces, essenciais de Ernesto, saúde dado pública. ese Então, preámbulo, la Ernesto, pregunta com que esse habíamos preparado es preâmbulo, a cómo ha pergunta avanzado la seria región en el como proceso de avança a região no fortalecimiento processo de de las funciones esenciales de fortalecimento salud
de funções essenciais de público, perdón, luego de su saúde, renovación en el 2020. público depois da renovação Bueno, no muchas gracias 2020. por la pregunta y
Y la verdad que necesito expresar el placer Bom, obrigado de pela pergunta e participar en esta preciso conversación con los expressar o colegas. prazer de Me va a participar resultar nessa conversa difícil, com os creo que lo mismo colegas. que Será le pasó a difícil, Patricia, o no mesmo reaccionar teniendo en que cuenta las presentaciones aconteceu com a previas, digamos, Patrícia, ¿no? Me não, parece não falar das, que hay un das hilo atenções prévias. Tem complementario. fio Yo complementário. creo que cuando hablamos de Acho función esencial que en quando salud falamos pública, de para funções essenciais na nosotros saúde en nuestra pública, región, en la región de para las Américas, nós, na região nos das retrotrae Américas, a una agenda que retratrai, tiene más de traz 2 uma décadas agenda que tem y mais que, de 2 como bien décadas, e comentabas como vos, comentou Natalia, você, ese Natália, marco renovado de esse las marco funciones renovado esenciales en das salud funções pública essenciais em saúde llega en un pública momento chega clave, no ¿no? momento Tiene una chave, referencia tem uma clara referência dentro de la clara Estrategia de Salud dentro da Universal, estratégia aprobada ya en el año aprovada já no ano 2014, pero 2014, esa mas propuesta essa que busca proposta en que realidad busca, na fortalecer realidade, la rectoría, fortalecer la a retoria, a gobernanza de los sistemas governança de salud, dos para sistemas mí de se saúde, para articula con mim, uno de los é puntos que tiene articulado que com um ver dos con pontos lo que que tem a ver planteaba com o Katherine, que que me falou parece Catherine, que fascinante, achei y que esta fascinante. agenda de atención É que primaria essa agenda de atenção necesita primária articular e precisa integrar las articular, agendas de integrar reforma de as agendas de financiamiento reforma do con las financiamento reformas de atención com as primaria, reformas de atenção reconociendo primária, que reconhecendo la lógica de que esta a lógica transformación dessa tiene que transformação partir tem de que las partir necesidades de la da salud de la necessidade da población, saúde da tiene população. que surgir Tem que de surgir, avanzar sobre las limitaciones en la avançar sobre capacidad as de limitações, a respuesta que capacidade de tiene no respostas que solo los tem servicios de não salud, só os sino la serviços de estructura del saúde, mas a Estado, con estrutura do un abordaje Estado com uma intersectorial. abordagem Y eso interssetorial. es E algo que está en el isso é corazón de algo esta que nueva está no propuesta de coração función dessa esencial nova en salud proposta de pública. funcionamento Y de es por saúde pública. eso que yo E creo é que por isso también no es que solo el tema de la não estrategia é de só salud a questão da universal, estratégia de sino que saúde está universal, mas fuertemente ligado está a fortemente este unida marco de a atención esse primaria de la marco de salud. atenção Para primária mí à esto saúde. es clave Para porque, mim, isso porque é además importante, desde que surgió, porque desde desde que que quando lanzamos apareceu, el quando nuevo marco lançamos o conceptual novo marco de conceitual funciones esenciales en salud de funções pública y también essenciais de hemos saúde desarrollado pública e também una fizemos agenda de uma medición y de agenda desarrollo de estas de funciones medições esenciales e en salud desenvolvimento pública, em saúde nuestra región ha pública. A nossa avanzado região avançou enormemente, ¿no? No bastante, solamente avançou muito. evaluando Não el nivel de somente alcance, avaliando de o avance, nível de de brechas en función abrangência, esencial en salud de pública, 14 diferenças países, em 14 níveis de estados saúde pública, miembros 14 de nuestra región Estados-membros en los últimos da nossa 3 região años nos han últimos hecho 3 anos un ejercicio con un eh, nivel de participación fizeram um muy exercício grande, com nível de de alguna participação forma muito grande, interpelando, de alguma reconociendo cuáles forma eran los desafíos más interpelando, importantes reconhecendo que quais eram os tenían sus desafios mais sistemas, pero importantes, quiero destacar que mas 10 quero de esos destacar 14 que países 10 incluso desses dieron un países paso decisivo deram um passo elaborando decisivo, planes estratégicos, ¿no? Para planos abordar ese estratégicos tipo de para desafíos. abordar esse tipo Esto de desafio. me parece que contribuye y está muy Isso me alineado parece con que esta contribui, que discusión. está muito Hace alinhado, está em solamente 10 linha com días el essa Comité discussão. Ejecutivo E de faz la 10 dias o Organización Comitê Panamericana de la Executivo da Salud Organização Pan-Americana da Saúde aprobó ya aprovou una resolución de funciones uma esenciales de salud resolução de pública funções que lo que essenciais de saúde busca pública justamente que lo busca que los estados nos o están que requiriendo es os fortalecer estados estão este pedindo, que camino. é fortalecer Quizá esse no solo caminho. con una E não mirada, somente com um vamos a olhar, com decir, uma macro visão participativa de macro gobernanza participativa de a nivel governança nacional, a nível incorporando nacional, como incorporando un rol de como liderazgos um a papel las de autoridades de liderança salud, às sino autoridades de también en saúde, una mas também implementación en los em uma territorios y implementação nos alineados con territórios esta e lógica de APS. em Hay conjunto com tres essa lógica. elementos, hay tres líneas Temos três linhas de esta estrategia que me desta gustaría resaltar. La estratégia que primera, é que es importante. obvia, A que tiene esa primeira mirada é estructural, que que tiene tem que essa ver con visão fortalecer estrutural que está el relacionada com liderazgo, fortalecer a la liderança, rectoría a de las autoridades reitoria de salud y la das gobernanza del autoridades de sistema. saúde e a El governança do segundo sistema. punto, O y eso segundo ponto, no puedo dejar de eu não posso articularlo con lo que deixar de planteaba articular com o que Patricia falou en algún Patrícia momento, que tiene que em ver algum con momento, fortalecer esa capacidad que é de fortalecer essa evaluación de las capacidade de funciones, avaliação das pero en los funções distintos niveles, ¿no? nos Del diferentes sistema. níveis do Es un sistema. ejemplo É um sumamente exemplo muito interesante que en interessante Renca se planteaba, o que Rencas falava, la práctica que están a haciendo, prática que incorporando el estão desarrollo de esa fazendo, capacidad de incorporando analizar a problemas, de incorporar capacidade de recursos, de analisar fortalecer capacidades, recursos articulando e articular algo
me parece de nuevo algo importante que eu resaltar, acho la importante, articulación entre una agenda que é a nacional articulação entre y uma esa agenda capacidad de nacional e essa desarrollo capacidade de desenvolvimento en una comunidad, em en uma una comuna, comunidade, y esto me e parece isto que es parece clave a que la hora de poder é interpretar importante na esta hora de poder estrategia interpretar esta de forma estratégia completa, de ¿no? uma forma Buscando completa, fortalecer buscando sempre capacidades en fortalecer todos los niveles. capacidades Y por em todos último, os el níveis. fortalecimiento de E las por último, o competencias del fortalecimento personal de das la salud competências do pública pessoal da para saúde pública, aplicar para eficazmente las poder funciones aplicar de uma esenciales de forma salud pública. fiscal Es la as última funções de las essenciais líneas de esta de estrategia. saúde pública, que Y é uma das esto no linhas puedo dessa dejar de estratégia, articularlo con uno de los comentarios que e isso está planteaba Sergio, relacionado com porque o me parece comentário que fez Sérgio, todo este proceso que es parece que todo imposible esse sin processo é tener como impossível motor de estos sem ter procesos de como motor transformación y de processos de fortalecimiento de los transformação, de sistemas de salud fortalecimento de a los saúde, recursos humanos, ¿no? relacionado com Fortalecer os sus recursos humanos, capacidades, fortalecer cuando suas digo sus capacidades. capacidades es trabajar Quando eu digo sobre la capacidades, é concepción, trabalhar esto sobre a implica concepção una do lógica de que atención implica uma primaria, lógica de sus atenção primária, capacidades para suas trabajar en el capacidades para territorio, trabalhar no sus território, capacidades técnicas y suas también capacidades políticas técnicas e para llevar políticas adelante una agenda para tan levar ambiciosa, adiante tan uma agenda tão compleja, importante e complexa, pero tan mas também indispensable en este momento. indispensável neste Gracias. momento. Obrigado. A ti, Ernesto, muchísimas gracias. Muito Con la obrigado, síntesis Ernesto. también yo creo de E las com a diferentes síntese, eu intervenciones acho y que esta também com as diferentes vinculación, ¿no? Con participações el e enfoque essa organizacional del vinculação com uma desarrollo visão de esta necesidad de de mirada saúde sistémica e, encima, ¿no? De los e essa diferentes mirada, essa visão elementos. Gracias por sistêmica. eso. Muito Siguiendo obrigada con por este isso. tema de la Continuando com integración, este ¿no? tema Hablamos de de integração, integración con el falamos de abordaje de integração funciones com a esenciales de abordagem salud de pública. funções El essenciais de otro saúde elemento de pública. integración tiene que Outro ver con elemento esta de integração está vinculación de la relacionado com a prestación de integração servicios desde el da enfoque de prestação de APS serviços y com enfoque APS programa condiciones prioritarias de e salud, programa de ¿no? condições Donde prioritárias las de saúde, agendas onde as importantes agendas que tiene la importantes Organización Panamericana que de a la Salud Organização tienen que ver con Pan-Americana la da mejora de Saúde tem está eliminación de relacionado com a enfermedades transmisibles eliminação y de la doenças estrategia para las transmissíveis e a enfermedades no estratégia para transmisibles, el as acelerador doenças não para enfermedades no transmissíveis, transmisibles desde el enfoque de APS. desde uma visão da APS. Considerando esos dos, E esas dos considerando esses estrategias, esas dois dos pontos, iniciativas y essas duas proceso, digamos, de iniciativas integración, de la pregunta integração, es, a ¿por dónde pergunta é pasan las por onde, recomendaciones prácticas para como la seriam as integración del recomendações enfoque de práticas APS para a en estas integração do dos enfoque de estrategias? APS nessas duas estratégias? Bueno, gracias también por la pregunta. Obrigado La pela palabra pergunta. clave, A mágica en este palavra-chave tema de la é integración a palavra mágica é a y, integração. y es una, y es una, E é es una uma dimensión, es un concepto que interpela a dimensão, um todos los conceito niveles, que ¿no? está A relacionado a todos todos los os niveles, no es níveis. solo el nacional A y todos os ese níveis não é só local en nacional, é cada una de las local comunidades, em cada sino uma das incluso comunidades, e inclusive a las, a la salud global, a digamos, ¿no? saúde Y a los global. organismos E que os de forma organismos que contribuyen, contribuem aportan eh, con agendas de com desarrollo, agendas de desenvolvimento, cooperación técnica, com y este es el recursos. caso de la Organización E esse é o Panamericana de caso la da Salud, Organização como lo Pan-Americana da mencionaba Saúde, muy bien como você recién. falou, Es decir, cómo este como concepto de este atención conceito de primaria atenção tiene que servir primária como plataforma tem que para servir hacer como uma efectiva plataforma para estas realmente ser dos efetiva. iniciativas que han E sido essas duas consideradas iniciativas que foram como consideradas, estratégicas, como prioritarias de la estratégicas, administración prioritárias actual de la na Organización administração atual Panamericana da de Salud. Organização Y Pan-Americana da Saúde. esto nos E isso interpela a nos nosotros leva para repensar la a forma repensar de la a cooperación forma da técnica cooperação y técnica cómo se trabaja e como con podemos trabalhar com una um perspectiva sistema de centrada uma en los perspectiva países. Y centrada nos acá países. no puedo dejar de E não nuevo posso de deixar de destacar novo de la visión destacar de la atención a primaria, atenção pero primária, especialmente la mirada de la atención especialmente primaria con una como perspectiva uma visão territorial, que me parece que eso territorial. es un Eu elemento que acho que nos isso é um organiza elemento que nos en el organiza trabajo en cada no uno de los trabalho niveles en e los em cada cuales um dos podemos estar trabajando. níveis onde podemos estar Esta mirada de trabalhando. atención primaria con Essa una visão de perspectiva atenção primária territorial com uma perspectiva implica, por territorial sobre todo, está relacionada, esta sobretudo, com necesaria articulación uma en el necessária territorio, articulação reconocer em um cuáles território, son los reconhecer problemas, y cuando digo quais são problemas os no me problemas, refiero e quando eu falo de problemas, simplemente al mapa não é epidemiológico de la somente o situación, mapa me refiero epidemiológico a da la necesidad situação. de poder interpretar Refiro à uno de necessidade los de poder elementos que interpretar, vos e um dos mencionabas elementos que você previamente, falou
antes, que é o desafio crítico, não só da capacidade de resposta do serviço, da estrutura do Estado e da sociedade para poder responder a essas necessidades. E dentro desse marco é que a acessibilidade a essa capacidade de resposta é fundamental. E quando eu digo acessibilidade, não estou falando somente as barreiras que estão relacionadas com oferta, falta de recursos, problemas de coordenação do serviço de saúde, a reorganização, a distribuição de serviços, tecnologia, recursos humanos e poder dar uma continuidade ao processo de atenção em diferentes níveis, mas também poder interpretar quais são os desafios que estão relacionados com os próprios determinantes sociais da população. Isso cristalizado em um território está relacionado com ver quais são os atores com capacidade de intervenção sobre esses problemas. E esses atores são tanto aqueles que trabalham nos serviços em diferentes níveis, com um eixo central sobre o primeiro nível de atenção, mas com capacidade de articular com outras agências, com outros setores que estão relacionados a efeitos concretos. E como organização para a saúde, trabajamos trabalhamos fundamentalmente interpretando esses desafios e articulando nossas ferramentas, harmonizando nossas ferramentas de cooperação técnica ao serviço da agenda de uma abordagem não só integral, mas integrado. Eu acho que esses são os pontos mais importantes que eu poderia dizer com relação à sua pergunta. Muito obrigado, Ernesto. Estamos um pouco atrasados com o tempo, mas as participações são muito importantes e temos várias perguntas e comentários no chat. O que a gente fez foi escolher uma para cada um dos panelistas dessa audiência. E vou falar para cada um para ir preparando a resposta, conforme vou lendo. Vocês teriam 2 minutos para a resposta. Para a chance, vou passar para o inglês. How can WHO support the implementation of some of the primary recommendations, not only for national, but also for subnational health authorities and local governments? That is the question. For Catherine, one of the issues often seen in primary care is the significant human resource gap, which hampers the effectiveness of interventions and is often not prioritized. What is your opinion on this issue in the implementation of improvements? Qual é a opinião desse? Para Sérgio, o Dr. Sérgio falou das populações sem profissionais da equipe de saúde que possam, né, e precisamos de garantir uma integração e uma atenção integrada. Com relação à Amazônia, em 10 países das Américas, como podemos incluir de uma forma clara a necessidade de buscar modelos alternativos para responder a estas realidades a partir da atenção primária da saúde? Para a Patrícia, sobre diálogos vinculantes, esta nova visão foi vista modificada com as mudanças de governo e se tornou uma política de Estado. E que estratégias tiveram para desenvolver competências de quem participa, autoridades locais e líderes da comunidade? Ernesto, consideramos que o trabalho é essencial de saúde pública, redes integradas e integrais de serviço e atenção primária da saúde, e que são interdependentes e precisam de uma alta relação com a formação do talento humano. Então, a pergunta é, considerando os desafios que a gente discutiu, temos as ferramentas adequadas para poder avançar? Se não, o que falta para acelerar a implementação do enfoque de APS? Shams, back to you. Thank you so much. Yeah, thanks, Natalia, and thanks for the question. So just to Obrigada, clarify, Natália, pela pergunta. Só para source document, it's reasonably comprehensive, nós temos and with esse that documento comes and de it's not recurso. light-hearted, bedtime reading. It is big. É longo, And não é thank uma you for coisa the que a quote gente you vai pointed ler out. uma noite, What we would é like muito to do longo is extract e out some amplo. key Muito obrigada aos policy colegas por inputs falar on disso. specific O que issues queremos that can then é be utilized at the national and subnational level. And importantly, we would be very keen to link that
with Nós local estaríamos learning. muito interessados em ligar isso com o and aprendizado listening local. to the Isso foi uma das wisdom of the questões que panel eu re-emphasizes falei, that e we ouvindo really need to tudo capture que foi the dito, lessons and the e issues and solutions colocando at o local ênfase level, sobre so isso, that é preciso the ver essas documentation that has soluções been no produced, and nível it's mais important to local have that possível. as Isso a precisa ser foundation. The refletido action na is documentação produzida como and that instituição. learning A cycle, ação and that's why deve I was ser local, e emphasizing o the ciclo de case study compendium aprendizagem, will e allow é us por to isso que bring eu everything falei to do life, compêndio de estudos and de that will take caso, que vai time. nos ajudar And as colleagues on the a nos panel have debruçarmos highlighted, sobre tudo, this is vai not a levar new tempo para agenda, ser it's a feito. Como decades-long foi agenda, dito and it will hoje, não é extend with our children and our um grandchildren. propósito But novo, we já have a tem décadas e vai responsibility continuar com os to nossos shape filhos that e learning netos. so that when Mas nós colleagues are having temos a this discussion in a responsabilidade de couple of moldar decades, essa we know what aprendizagem we can do para que os at our nossos point colegas, em on algumas this issue. décadas, So não rest assured, comecem we do would be ponto em very que keen nós to work with estamos all colleagues começando. to capture Então, the é por lessons isso que nós and, importantly, buscamos the issues, the ressaltar para todos problems, os what didn't work. colegas que Those are eles things that we entendam as capture lições e, through some of the particularmente, os mechanisms that have been described by problemas. colleagues on the panel. Com Natalia. E, para isso, nós lançamos mão dos métodos que foram descritos. Muito obrigada. Agora para a Catherine. Muito obrigada sobre a pergunta sobre a força de trabalho na área de saúde. Para mim, não há dúvida que todas as soluções começam e terminam com o pessoal dos cuidados da saúde. O que fazer? Como o Sérgio colocou de forma tão eloquente, é preciso inspirar, engajar o interesse, fazê-lo reviver, mostrar como essa é uma área que realmente ela é muito inspiradora. Também aumentar a diversidade das equipes, os tipos de competência, os tipos de arco de competência. Precisamos um guarda-chuva maior, um guarda-chuva que até tenha maior flexibilidade e que seja mais grosso, digamos, figuradamente. Também precisamos que essa equipe seja mais eficiente no seu trato com as comunidades, porque é uma equipe que deve sim ter laços com a comunidade que ela serve para que ela seja ouvida. Precisamos realmente dar mais atenção às dimensões humanas, novamente, como o Sérgio disse brilhantemente. Precisamos ser sustentáveis e precisamos ser muito determinados. Eu não tenho a menor dúvida se todos nós aqui juntos que estamos juntos agora nessa reunião, se nós estivéssemos numa ilha linda de férias, nós ainda teríamos vindo para essa reunião. Precisamos nos juntar nossas ideias, nossos pensamentos inovadores e criativos. Nós precisamos sistematizar o nosso trabalho para ao sistematizar, otimizá-lo também. Muito obrigada. Sérgio, agora com você. Sergio, estás Sérgio, con el micrófono está com o apagado. microfone fechado? Disculpen. No, Ah, decía desculpa. que el problema que Tava, plantea la o pregunta problema es un que da problema de pergunta é vulnerabilidad en una dimensión é um universal. problema muito Los grande. servicios sanitarios Os tienden a serviços sanitários tendem concentrarse a cada vez más concentrar-se cada vez en las mais grandes ciudades, en las grandes nas grandes urbes, cidades, generalmente en los barrios más ricos, y geralmente para el nos resto de la bairros mais población los ricos, e servicios para o son de resto da população, os segundo nivel, serviços são segunda de segundo categoría nível, ya. de segunda categoria. Una de las cosas que yo creo que es Uma das evidente por coisas la que eu acho que é envergadura y la evidente, dimensión de los retos que tiene la devido ao atención tamanho primaria de dos salud, desafios que temos da es la atenção necesidad de primária de tener saúde, múltiples perfiles. La é a idea de que la necessidade de ter atención vários primaria perfis. en el futuro pueda A continuar atenção siendo primária no algo prestado futuro exclusivamente por un que profesional de seja só por medicina en um enfermería es profissional de absolutamente medicina e inviable. enfermagem é Y de absolutamente hecho, la inviável. región tiene muchos E a região ejemplos tem muitos que enseñar al exemplos resto del e mundo, y ensinar ao especialmente resto hacia el do mundo, futuro. Y voy a poner un especificamente ejemplo para a concreto que Europa. son Um exemplo concreto los é community health workers, los
trabajadores comunitarios en os salud, trabalhadores comunitários em saúde, do qual temos evidência científica que mostram a melhoria da saúde das populações quando se tem esse tipo de profissional. O professor de Londres propôs a contratação de 100.000 trabalhadores comunitários para o sistema de saúde britânico. No momento atual, é impossível ter uma capacidade de resolução alta no primeiro nível de atenção sem médico. Até agora, a inteligência artificial não brindou uma alternativa para poder substituí-los. Nesse sentido, renunciar e se resignar, porque a zona é violenta ou remota, então aí eu acho que é fortalecer um modelo inequitativo. Nesse sentido, o que temos que buscar são alternativas para ter médicos de várias partes, por exemplo, no Chile, como fez o presidente Allende, mostrou que em qualquer zona poderia ter profissionais desse nível, imprescindíveis para resolver problemas que outros profissionais não podiam fazer. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Patricia. Passo a palavra para a Patrícia. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada, Natália. A pergunta com relação aos diálogos vinculantes, se se modificam ou não com as mudanças de governo. No nosso caso, os governos locais podem durar até 2 anos, 12 anos. Então, o prefeito pode ser reeleito 2 vezes. Significa que, no fundo, se você tem o mesmo prefeito, né, que é o que aconteceu com a gente até agora, não tivemos o fator mudança de governo e nos vai levar a modificar o nosso diálogo cidadão. Eu sei que a audiência tem outros países que seus governos locais duram menos tempo. Aqui, a chave, o centro que temos que ver é que à medida que você tem a participação da comunidade nesse diálogo, é a própria comunidade que vai exigir que os próximos diálogos sejam vinculantes. Porque quando uma comunidade se acostuma a ser escutada e a cidadania vai priorizando, então você vai gerar uma estratégia, uma ideia de como priorizar os diferentes problemas da comunidade, e a mesma comunidade também vai exigir. Então, mesmo em 4 anos, se você faz com que a comunidade possa participar, depois eles vão perguntar também, e por que nós estamos fazendo o mesmo que fizemos no governo anterior? Então, no outro caso é mais fácil, porque estamos no mesmo governo e a gente tem vários diálogos cidadãos. Fizemos a partir dos técnicos que armamos esse diálogo e então decidimos ter diálogos vinculantes e começamos a partir do técnico. E a nossa segunda versão, que foi no ano passado, existe em cada estabelecimento de saúde algo que chamamos conselhos de desenvolvimento local, que são os pacientes que se atendem nos estabelecimentos. E eles também participam na construção do diálogo cidadão. Então, no seguinte não foram só os técnicos. Então, a comunidade também preparou cada diálogo para ir vendo toda a situação e do que queriam em cada diálogo. Isso com relação a todas as perguntas que foram feitas. Excelente, muito obrigada. Ernesto. Obrigado. Não é uma pergunta fácil de responder em 2 minutos, mas vou tentar. Se temos ferramentas para uma agenda que possa incluir a atenção primária da saúde, até funções essenciais em saúde pública, a resposta curta é sim. Por quê? Porque isso está relacionado com ter ferramentas
com as quais não somente podemos realidades, ter para serem adaptadas às diferentes a realidades, distintos adaptadas aos niveles diferentes a nivel países nacional e a nível nacional, las distintas subregiones em con diferentes adaptación a países regiões federales, pero también al e Caribe, a países e o Caribe, a contextos de procesos de e reforma. contextos de processo de Estas reforma, herramientas como estas de funciones ferramentas, esenciales en salud como de pública funções essenciais partieron de de una saúde versión pública, general, partem pero de uma versão después el nivel de geral, producción, de mas adaptación, depois de o nível de enriquecimiento produção, de en cada uno adaptação, de los casos de fue enriquecimento em cada um dos decisiva, ¿no? casos La foi apropiación decisiva. de esas A herramientas por apropriação parte de los dessas sujetos, ferramentas actores pelos que llevan sujeitos, adelante la agenda, atores que levam a agenda son más fundamentales é que simplemente fundamental e é una mais herramienta do en que sí misma. Pero simplesmente también ter quiero uma destacar ferramenta em si mesma. herramientas que tienen E que ver também con ferramenta que barreras al está acceso a un relacionada com servicio de barreiras de salud, acesso ao serviço planificación de del primer saúde, nivel de planejamento atención, do primeiro nível de de atenção, integración de redes. de integração de Pero cuando redes. hablamos de herramienta, Mas no quando falamos quiero de dejar de ferramentas, considerar como não quero parte de deixar ese de considerar arsenal como parte todo lo que desse significa arsenal los procesos de tudo o formación que de significa recursos o processo de humanos, formação las de recursos capacitaciones, humanos, os incluso el diálogo treinamentos, social que o diálogo hace social, posible lo que que torna Patricia planteaba possível o que inicialmente Patrícia como falou elemento inicialmente, central en donde como es um necesario elemento central garantizar onde devemos esto, la garantir perspectiva, no as solo las necesidades, la perspectivas, não perspectiva, só la as necessidades, participación mas as de las perspectivas comunidades da en ese participação das proceso de comunidades nesse generar processo de intervenciones. gerar Y es por eso intervenções. que digo que sí, E é por pero isso que eu no digo que sim, sería mas suficiente o não seria correcto interpretar suficiente ou las correto herramientas como una interpretar as solución ferramentas mágica. Me como parece uma que esa solução mágica. apropiación por parte Parece que de la essa acción apropriação por colectiva parte da ação responsable coletiva de responsável esta agenda de transformación desta no agenda son de los elementos transformação são os fundamentales, elementos así por lo menos lo fundamentais, vemos desde nuestra assim pelo organización. menos é a forma como Gracias. vemos a partir da nossa organização. Obrigado. Excelente, Ernesto, muchísimas gracias. Excelente, Ernesto, muito Bueno, pues se obrigada. nos ha agotado el tiempo para la Terminamos o sesión de tempo preguntas para a y sessão de perguntas e respostas. En nombre de los que están organizando el E em webinar, nome de que agradecer a los estão 5 organizando o panelistas webinar, quero agradecer aos que nos 5 han acompañado panelistas en el día de hoy, también que a nos quienes acompanharam no dia participan. de Son hoje, aos que 727 participam, personas conectadas por lo menos en 727 el Zoom. pessoas conectadas Muchas pelo gracias Zoom. por todo el intercambio Muito obrigada por en el toda essa chat. troca de Estaremos informações no chat pendientes las também. conclusiones E as y los materiales que conclusões hacen e parte de os este materiais webinar que van a ser fazem parte colgados desse en webinar la página web vão estar na de página esta web serie de seminarios dessa que série de va a ser seminários puesta en el chat e que vai en ser breve. colocada em breve. Me despido en este momento Então, me y paso despeço la nesse momento palabra e passo a al Dr. James palavra Fitzgerald, ao director del Dr. James Departamento de Sistemas y Fitzgerald, Servicios de Salud, diretor do para palabras de Departamento de cierre. Sistema de Saúde, James, para adelante, por as favor. palavras de encerramento. Muito obrigado, Natália. Parabéns pela excelente mediação desse evento. Parabéns a todos os palestrantes e aos mais de 760 participantes desse webinário que engajaram, compartilharam seus pontos de vista no chat. Algumas considerações finais, Natália, que eu acho que valem a pena ser ditas. O programa especial e a cartilha realmente são a base para a aplicação desse processo macro de fortalecimento da atenção primária de saúde no nível dos países, de forma nacional, subnacional e local também. Vimos hoje algumas das excelentes e profundas experiências dessa nossa região. Muitos países, muitas regiões se manifestaram, mas algumas questões que foram mencionadas, eu acho que precisam ser recolocadas antes da gente terminar. A Catherine ressaltou o desafio do financiamento e subsídios para a força de trabalho dedicada à saúde. Se não tivermos isso, a nossa visão de cuidados primários de saúde não vai ser sustentável. Precisamos focar nisso. O Sérgio também levantou a questão da sustentabilidade no sentido da mudança do modelo de cuidados. Claro, isso inclui diagnóstico, tratamento e outras questões. Muitos países estão engajados nessa transformação, fazendo a gestão dos subsídios para os seus sistemas de saúde. Mas o que realmente precisamos nos debruçar
sobre agora é como esse modelo precisa ser adaptado para que seja implementado. Como disse a palestrante do Chile, a visão de integração integrativa na atenção primária de saúde precisa considerar as necessidades da população, o local onde eles vivem e outras considerações. Quanto às observações da Patrícia sobre a questão de importância do contrato social voltado para a atenção primária na saúde, o trabalho coletivo junto aos beneficiários de qualquer sistema de saúde, como comunidade, é excepcionalmente importante. É preciso entender as necessidades comunitárias, ouvi-los sobre as suas questões de saúde e sanitárias. Tudo isso é essencial para o desenho de um sistema de atenção primária de saúde. É uma interação importantíssima quanto ao engajamento político e, como disse o Ernesto, focusing across networks, using this word of integration as a driver, integration across the networks, across programs, and across the life course, and of course, integration in our approaches to strengthen the essential public health como functions fator as a key element. que impulsiona os programas em temas de programas e políticas públicas como parte principal da estratégia da OPAS. Queremos essa liderança e uma visão clara sobre o sistema. Sem isso, não conseguiremos fazer com que isso seja uma realidade. Isso ajuda a fazer uma ênfase no envolvimento e que os líderes do sistema também estejam engajados e uma participação de todos e todas. A atenção primária é importante para temas de saúde eficientes, resilientes e incrementar uma cobertura de acesso universal. Que temos perdido na pandemia, temos que recuperar aquilo que perdimos na pandemia, saúde materna. E se queremos melhorar doenças de transmissão, controle e prevenção, é a única abordagem que nós poderíamos aproximar. A atenção primária é muito importante para uma vida mais saudável em todas as Américas. Continuem trabalhando, interagindo ao nível local, subnacional e nacional, porque a atenção primária é um pilar fundamental para a nossa região. Muito obrigado. Obrigada, Natália, a todos. Espero ver vocês no seguinte webinário, em agosto. Hasta luego a todos, muchas gracias. Gracias. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Muito obrigado. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.